Meninas, como é que foi a semana de vocês? Tiveram alguma novidade aí após a penúltima aula, né? Uma Lorena, mais alguma situação, né? Uma daquelas que você falou assim, ó, isso aqui eu vi na mentoria, isso aqui eu vou me posicionar diferente, falar diferente, agora eu entendi, vou colocar preço. Ai, ai. Se na verdade a semana foi um pouquinho meio corrida, e assim, a gente pensa, todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa na mentoria, né? Pensa nas aulas passadas. Mas Lembra? nada é relevante agora, assim, que eu me lembro. Mas se eu lembrar do decorrer da aula, eu te falo. Tá bom. Lorena, e você? Hã? Lorena, Oi, tá. Lara, não entendi sua pergunta. Teve alguma situação aí no decorrer da semana que lembrou da última aula, daquilo que dava para colocar em prática, que nós falamos aqui? O tempo todo. Que bom. Vou precisar de umas sessões para. Porque assim, o que eu mais me reconheço mesmo naquele da última aula bem específico é a Hum, questão do reconhecimento. não E eu reconheço. preciso interromper isso. Aí eu fico repetindo aquelas frases, sabe? Você fala que busca Assim, olha, reconhecimento, né? Às vezes você quer que as pessoas reconheçam, é isso? Entendi direito? exatamente. Exatamente. Entendi. E assim, eu nem reparava muito isso, Lara. Foi no decorrer, né, da terapia, mas agora, com a mentoria específica, foi que ficou mais forte para mim. Realmente, inconscientemente, eu procuro sim. É aquilo que E, ela. Ah, pode falar. e aí, quando chega o final de semana, que eu não tenho aquela validação, aquilo me. Aí eu comecei, eu falei, mas por que que eu tenho essa sensação justo no final de semana? E eu fui ligando uma coisa na outra. Uhum. E aí agora eu preciso de um gatilho para sair desse lugar, que agora ficou muito, muito claro, muito nítido. Seja bem-vinda, Raquel, Dalit. Obrigada, Boa noite para vocês. Eu estou boa hoje aqui. noite. Hoje nós estamos com algumas meninas que são, bom, é o último encontro delas, da primeira turma, e o primeiro encontro de algumas da primeira turma, da segunda turma, aliás. Lorena, é muito aquilo que eu falei até no evento, sobre compensação. Quem está tentando compensar a moeda em troca daquilo que eu estou trabalhando, servindo, o meu pagamento é a compensação. Quando eu quero reconhecimento, também. Se ao invés quando eu faço algo, eu estou buscando reconhecimento, então eu já estou ganhando a minha moeda. Então, em vez de ganhar dinheiro, eu ganho compensação ou reconhecimento. Então, eu só tenho como sair. Você já deu um grande passo reconhecendo isso. Eu não tenho como mudar, por exemplo, igual eu falo muito. Como é que eu vou mudar o meu jeito de falar, que às vezes é grosseiro, ou se eu falo alguma palavra num português muito errado, mas se eu não sei, como que eu vou mudar aquilo que eu não sei? Agora, você já sabendo, né? Nossa, eu estou buscando reconhecimento. Todas as vezes que você for fazer um movimento ou tiver um sentimento, um pensamento de estou buscando reconhecimento, é aquelas conversas internas de passar informações para o nosso cérebro. Não, você não precisa disso. Quem te valida sou eu, quem te reconhece sou eu. O que você tem que receber dos outros é um valor pago equilibrado daquilo que eu estou servindo, trabalhando, oferecendo. Então, sempre. E assim, e não é, gente, de uma hora para outra. No primeiro, na hora que você viu que você estava buscando reconhecimento, foi a hora que você percebeu. Agora, você provavelmente vai entrar nesse movimento de busca de reconhecimento de novo. E aí, você vai começar a falar, ter as falas internas, vai começar a ter ação. Primeiro eu percebo, agora eu vou agir. Qual que é a minha ação? As conversas internas, de que Lorena, não preciso de reconhecimento.
Eu não preciso. Quem me reconhece, quem me valida sou eu. Começa a declarar frases de afirmação, versículos, seja o que for, para que você passe para o seu cérebro a informação de que quem faz isso por você é você mesmo. Os outros têm que te dar um retorno financeiro daquilo que você está oferecendo. Você entender? Mas aí eu lembrei de outra coisa, né? Que quando eu fiz a constelação familiar, no lugar da figura paterna, eu coloquei o meu trabalho. Uma maneira de se validar, né? É uma identidade. Muitas de nós fazemos nosso trabalho identidade. E quem nos dá identidade? Pai. Se me faltou a presença do pai, é o pai que me dá identidade. Ele diz quem eu sou, ele diz que eu posso ir andar sem rodinha na bicicleta que ele está aqui atrás segurando. Ele fala, pode pular aí do pé de goiaba que eu vou te segurar. Ele fala, pode mergulhar que você vai sair nadando, você não vai afogar. É o pai que passa essa força e me diz quem eu sou, que eu sou capaz. Se me faltou a presença do pai, muitas vezes eu começo a usar de algo para me dar identidade. Muitas vezes usamos o trabalho, usamos o dinheiro. Quando eu não tenho dinheiro, né? Isso acontece muito com os homens. Quando eles não têm dinheiro, eles sentem que perder o poder, que eles deixaram de ser importantes, deixei de ser eu. Porque começa a usar o dinheiro como aquele que me valida, como me dá minha identidade, como me passa segurança. E a gente precisa dissociar isso. Como que eu dissocio? Lembrando, mais uma vez, conversas internas. Eu sou 50% pai, 50% mãe. Ainda que eu não tenha convivência, ou ainda que eu não tive tanto contato ou boa convivência com meu pai, metade de mim é ele. E falar, ele é o pai certo para mim. Por quê? Porque se não fosse ele, se fosse o padeiro, se fosse o vizinho, não seria eu. Só sou eu, porque é esse pai específico com a minha mãe. Então, ele é o pai certo, porque por ser ele que sou eu. E eu sou metade dele. Sim, Começamos vamos para a forte. próxima fase. Começamos forte. Meninas, hoje nós vamos falar do ciclo dos 7 anos. Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu já. Tá? Nelma já? Raquel não? Dalit já ouviu falar dos Na 7 verdade, o ciclo de 7 anos eu só vejo falar assim, de casamento. anos? É um bom começo. Não é? Geralmente o pessoal sempre fala, é a crise dos 7 anos. Deve ser isso. Não tem isso aí, Lorena? Não tem, meninas? A crise dos sete Tem 7 anos? anos, Será que tem alguma coisa você a deu ver, conta de Lara? passar os 7 anos, mas não é assim não. Olha só, o ciclo de 7 anos serve para tudo, inclusive casamento. O ciclo de 7 anos a gente conta, nós andamos de 7 em 7 anos. Seja a cada 7 anos de vida, nós mudamos de ciclo. 7 anos de casamento, 7 anos de empresa, 7 anos de um novo negócio, nós andamos de 7 em 7 anos. E por que que é importante a gente saber sobre esse ciclo dos 7 anos? Para que eu aprenda a contar os meus dias. E aí eu usei aqui, abrindo a tela aí para vocês, Sim. viu? Tá. E aí, o que eu usei aqui, muito vazamento bíblico para falar desse ciclo dos 7 anos. Poderia não usar, que ele é válido em qualquer meio de inteligência emocional, dos coaches, eles usam muito isso. Mas como eu sou cristã, tem alguém aqui que não é cristã? Raquel, Dalit? São Eu cristãos? sou cristã, eu sou católica. Maravilha. Então,
É, então, eu usei base bíblica para a gente explicar também. Então, maravilha. Todo mundo aqui é cristão. Fica até mais fácil. Eu resolvi usar por quê? Porque eu acho que as explicações são mais profundas. Então, por que devemos aprender, devemos entender os ciclos? Para entendermos que a ordem das coisas, para entendermos a ordem das coisas e do tempo. Satanás está interessado em roubar nosso tempo. Em Joel 2, Deus diz que vai restituir os anos roubados pelo gafanhoto. O que acontece? Quando eu não sei andar, se eu não tenho discernimento disso, eu ando na vida sem bússola, sem direcionamento. Por exemplo, eu deixei o serviço público e comecei a trabalhar somente com terapia e com palestra. Eu estou no 4º ano. O que significa o 4º ano? Se eu não, antes disso, eu trabalhei com, mesmo estando ainda no serviço público, eu fiquei 3 anos trabalhando na área da confeitaria, de bolo. Antes da confeitaria, eu trabalhei com design de sobrancelha. Antes da design, eu trabalhei com estética facial e corporal. E o que aconteceu? Que nada vingou. Por que eu estou no meu 4º ano de terapia? Todos eu encerrei com 2 ou 3 anos. Por quê? Porque quando a gente não entende os ciclos, vou dar um exemplo aqui de terra e semente, que é uma coisa mais palpável, mais fácil de entender. Quando a gente não entende dos ciclos, é como se a gente ficasse colocando semente na terra e tirando. Coloca semente, tira semente. O que eu fiz nesse tempo? Que eu fui esteticista, design de sobrancelha, confeiteira. O que eu fiquei fazendo? Eu fiquei colocando semente na terra e tirando. Colocando semente na terra e tirando. E a gente sabe que quando a gente coloca uma semente na terra, a gente cava um buraco, coloca a semente e tampa. O que está acontecendo ali dentro com aquela semente, a gente consegue enxergar? Não. A gente não consegue enxergar. A gente vai pela esperança, pela fé de que aquela semente vai criar raízes, romper a terra, crescer, florescer e frutificar. A gente vai na fé, na esperança, porque ver mesmo a gente não está vendo. E aí, por não estar vendo os frutos, não estar vendo os resultados, o que a gente pensa? Isso aqui não dá nada, não. Sobrancelha não dá, estética não dá, bolo não dá. Isso aqui não dá nada. Aí, na hora que tá começando a nascer umas raizinhas e começa a sair um caulezinho que tem que fazer muita força para sair da terra, o que a gente faz? O que eu fiz? Fui lá e arranquei a semente da terra. Não, isso aqui não dá nada, não. Por quê? Porque a gente não dá tempo suficiente para a semente germinar. Certo? Então, por isso que nós precisamos. Lara, isso serve para tudo, para tudo. Serve para os anos de vida que você tem, para os anos de vida da sua empresa, do seu casamento, do seu novo negócio. Serve para tudo. Então, vamos lá. O que fala lá em Levítico 25? Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças e vocês viverão com segurança na terra. Contar os dias também me dá segurança de que a minha esperança é válida. Então a terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se e ali viverão com segurança. Vocês perguntarão: que comeremos no 7º ano se não plantarmos nem colhermos? Eu enviarei a minha bênção no 6º ano e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Olha só, isso aqui é um princípio tanto da agricultura, quanto espiritual, quanto emocional. Então, eu preciso entender de leis de semeadura, de leis de contar o tempo. Em Eclesiastes 3 diz o quê? Há tempo para todas as coisas. Nossa vida é feita de ciclos, tem começo, meio e fim. No novo ciclo, você vai ter que saber o que vai mudar, o que vai ficar, quem vai ficar. Quais são as pessoas que podem continuar andando com você, estando na sua empresa, prestando serviço para você nesse novo ciclo? Porque existem pessoas que não mudam. E quem não muda, nunca aprende. E quem não aprende, não muda, será que pode estar nesse novo ciclo que você está iniciando? Porque os ciclos são de muito movimento. E quem, como dizia Einstein,
É loucura achar que você vai ter novos resultados se você tem as mesmas ações. Então, precisamos avaliar as pessoas que estão conosco. Olha só, de 7 em 7 anos mudamos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O número 7 está sempre associado a uma ação de Deus. Ações contadas com o número 7. A gravidez é contada semanalmente. A semana tem o quê? 7 dias. A lua cumpre seu ciclo em 7 dias. O profeta Zacarias falou dos 7 olhos de Deus. Daniel falou das 7 semanas proféticas. Foram 7 voltas em torno do muro de Jericó para o muro cair. Naamã, para ser curado da lepra, precisou dar 7 mergulhos no Rio Jordão. O princípio do perdão 70 vezes 7. Deus criou a terra em 7 dias. Deus tem um objetivo para cada dia da semana. Em Isaías 11 diz que Deus tem 7 espíritos. Alguém conhece? Já ouviu falar? Desses 7 espíritos que existem em Deus, e para cada dia da semana, ele libera uma porção desse espírito para nós? Já ouvi falar, Ouviu mas falar? não sei de cor, mas já ouvi falar. Já ouvi algumas pregações. Eu tenho uma cola aqui. O que que fala? No domingo, é liberado o Espírito do Senhor para te dar governança e liderança. Sábado, Espírito de sabedoria. Desculpa, segunda. Terça, Espírito de entendimento. Quarta, Espírito de conselho. Quinta, Espírito de fortaleza. Sexta, Espírito de conhecimento. E sábado, Espírito de temor. Então, existe 7 porções do Espírito e cada porção determinada para cada dia. Para que eu estou falando tudo isso aqui? Para que a gente entenda que tudo é feito nessa ordem, seja no natural ou no espiritual. Vamos lá. Então, tá. Agora, isso aqui, a parte mais importante sobre contar os nossos dias. Entender o que cada ano significa. Primeiro ano significa aprendizado. O que quer dizer isso? No meu trabalho, no meu negócio, no meu primeiro ano, tudo eu vou aprender. Tudo eu vou entender como funciona a demanda, quem são os fornecedores, se eu trabalho no digital, quais são os dias importantes, horários importantes de postar, o que eu tenho que postar, quais são as ferramentas que existem, eu preciso fazer a logo da minha empresa, a fachada, eu preciso criar o meu Instagram, eu preciso aprender a fazer tudo. É um ano de muita ação. É um ano que tudo que chama a gente vai. Vamos para o café, vamos para a palestra, vamos para a reunião, vamos para o grupo de network. Tudo a gente vai. É um ano de aprendizado. Eu preciso entender. Vamos falar em relacionamento? Quando a gente começa a namorar, no primeiro ano, é o ano que a gente tá conhecendo o rapaz. Tá? Como é que é? O primeiro ano de casamento é um ano de muitos desafios. Nos cartórios, se vocês olharem, é o maior índice de divórcio no primeiro ano. É um ano que eu tenho que submeter a quem conhece Dentro do mercado de afiliados, nós temos comissões altas. Quando eu iniciei no mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar. Quem está falando? Eu não estou entendendo. Olha só, é um ano de estudar, é um ano de conhecimento, é um ano de falar menos e ouvir mais, é um ano de dificuldade, de choro, de dor, de sacrifício, de dependência muito grande para não desistir. É um ano de submeter a quem sabe mais sobre aquela área do meu emprego, ou submeter a uma liderança de conselho de casal, se for um caso de casamento. Então, é um ano onde não é fácil, a gente só vai entregar e aprender. Entregar energia, entregar força e aprender. Não é um ano fácil, é um ano que a gente fica como quem sonha, porque eu estou vislumbrando o início de algo que eu desejei, seja o início de um namoro, de um casamento, de uma empresa, mas também é um ano de que eu tenho que derrotar muitos gigantes, gigantes esses que eu não conhecia. E destruir o que eu não conheço, os inimigos que eu não conheço, não é fácil. Então, esse é o primeiro ano. No primeiro ano, vocês acham que a gente já pode esperar lucro de uma empresa? Fala para mim se sim ou se não.
Não pode esperar lucro. Então, é um ano que eu preciso ter muita perseverança. Segundo ano, ano de serviço. E é um ano, o número 2 significa estar em concordância. Você precisa estar com alguém em família, com sua igreja, não andar sozinho. É um tempo de aprender mais na prática e ter muita fé. Por quê? Porque existem duas coisas que, dois sentimentos, vamos dizer assim, que materializam as coisas: fé e medo. Tem um versículo que diz: o que mais me temia me sobreveio. É um tempo de fé para vencer o medo. É um tempo de muita prática. Mesmo que você erre, você precisa levantar. Mesmo que você não saiba, você precisa tentar fazer. É um ano de muito serviço e precisa de muita fé, para que o seu medo não materialize-se e você perca todo esse trabalho. Com 2 anos, eu parei com tudo. Eu parei com a sobrancelha no segundo ano, eu parei com a estética no segundo ano. É um tempo de discernir o vento. Você está no vento do espírito. Ou você vai nesse vento com muita fé de que as coisas vão acontecer, ou você vai ser tomada pelo medo e vai paralisar. Terceiro ano. É um ano de preparação, é um ano de tornar as coisas sólidas. Exemplo disso. Os discípulos ficaram de 3 a 5 anos sendo preparados. A faculdade normalmente tem de 3 a 4 anos. Paulo, após sua conversão a caminho de Damasco, retirou-se para o deserto da Arábia, onde permaneceu por um período de provavelmente 3 anos, aprendendo sobre as escrituras antes de iniciar o seu ministério, o seu chamado. Ele passou no deserto. O deserto é um tempo de preparação. O terceiro ano é esse tempo de se preparar, de tornar as coisas sólidas. É quando a raiz está ficando mais profunda e mais grossa. É um ano de consolidação, passar em revista o que aprendeu no ano 1 e no ano 2. Tudo bem até aqui? Esse ano, o terceiro ano, é um ano que você paga os boletos. Só paga boleto. É um ano que ainda não dá lucro. É um ano que você paga o boleto, é um ano que você mata a fome, mas não se lambuza. Quem já ouviu aquela passagem? Vou deixar esse cachorro sair daqui. Quem já ouviu aquela passagem em que Jesus quer que corta a figueira porque ele foi lá na figueira e não deu fruto? Está lá em Lucas 13. A figueira é uma árvore que ela só dá fruto a partir do 4º ano. E quando Jesus foi lá e não viu nenhum fruto e reclamou, era o terceiro ano da figueira, não era o tempo mesmo de dar fruto. Mas o que ele estava procurando? Ele estava procurando um fruto que dá antes de brotar o figo, que chama paqui. E aí ele reclamou que não tinha nem paqui. O que eu aprendo com isso? No terceiro ano, não vai me dar um figo, não vou colher frutos, mas eu preciso ter no mínimo de resultado. O que é o mínimo de resultado? Pagar os boletos, comer. No tempo de casamento, eu preciso, eu e meu marido, a gente pode estar aí, não está vivendo um conto de fadas, mas a gente vai caminhando. Male male estamos juntos, male male estamos caminhando e a gente não está se matando, pelo menos. Então, esse terceiro ano é esse ano de consolidar e ter frutos. E outra coisa, importante a gente entender sobre pessoas que dão frutos. Você, para decidir se a pessoa que continua trabalhando com você, continua andando com você, seja em qual área que for, se você é uma pessoa que está buscando conhecimento, buscando crescer, buscando prosperar, você precisa avaliar com quem você está andando, em quais mesas você está sentando. As pessoas que estão sentadas na sua mesa, elas dão frutos ou estão ali só para reclamar, fofocar, falar mal dos outros?
é muito importante a gente avaliar se as pessoas dão frutos para andar com a gente. Quarto ano, tempo de maturidade e provações. Esse ano você começa a ver as florzinhas no pé de fruta lá já tem flor. Tá dando lucro no quarto ano, gente? Tem flor, mas não tem fruto. Tem lucro? Não tem lucro. Mas é o ano da maturidade que traz completude. Quais são as passagens da Bíblia que falam do número 4? Os 4 cantos da terra, os 4 seres viventes, os 4 evangelhos, o quarto livro da Bíblia, que é o livro de Números, fala da saída do Egito para a terra prometida. Nós temos os 4 pontos cardeais. Quem é um ano de maturidade. Quem amadurece não fica perdido. O quarto ano também fala dos 40 anos no deserto. Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. É na provação que alcançamos maturidade. Se você não entender o processo e não vencer o quarto ano, você volta. Você desiste. Porque é um ano desafiador. E aí você fica começando e terminando, começando e terminando. Você retrocede, você desiste. É um tempo de prova. Só a maturidade suporta a prova. É um tempo de observar as finanças. Olhar o quanto você caminhou. Também é um tempo que está tudo muito difícil. Se você pensar em voltar, você também vai olhar e ver, nossa, eu já caminhei tanto, vou desistir agora. Porque o caminho de retorno está mais longo do que o caminho de chegada. Se são 7 anos a chegada, só faltam 3. Para trás faltam 4. Vocês concordam? Quinto ano. Ano de autoridade de Deus. É um ano de perseverança. Aqui o dinheiro, o lucro aparece. E aparece muito. Porque você passou a ter autoridade, reconhecimento. E você precisa comer do fruto do seu trabalho. Porque se você não come o fruto da terra, daquela terra, ela não produz mais. Então, o que acontece no quinto ano? O quinto ano, pé de jabuticaba, que dava só florzinha, tá carregado. O caule dele tá todo preto de jabuticaba. Vamos usar a jabuticabeira como exemplo. É um ano que você precisa ter muito controle, não deslumbrar. Porque vai vir muito lucro. É um ano que, quando a gente olha, é a pessoa que, às vezes, acaba se endividando muito. Ela poderia comprar um carro de 50 mil e ela vai lá e compra um carro de 100 mil. Porque, nossa, tá tendo lucro demais. Onde a pessoa precisa perseverar para não meter os pés para a mão, se controlar. Então, ela vai lá e compra um carro de 100 mil. É um ano que a mulher também vai lá e se esbalda e faz plástica e troca o guarda-roupa, e o marido quer trocar a mulher por 2 de 20. A gente vê isso muito. No ano da autoridade, que é o quinto ano, precisamos perseverar, as pessoas metem os pés pelas mãos, porque tem muito lucro. Acha que chegou no topo, e não é o topo é no sexto ano. Vai vir mais, mas eu preciso ter governo sobre mim mesmo para que eu não venha meter os pés pelas mãos. E o que acontece no sexto ano? É o ano da colheita exponencial. Quando a gente leu lá em Levítico, fala assim, mas o que nós iremos comer? Eu vou fazer a terra frutificar 3 vezes mais. Por que 3 vezes mais? Porque essa terra precisa frutificar pelo sexto ano que eu estou, pelo sétimo ano, que em tese não deveríamos trabalhar, o ano sabático, então não vou produzir, então o sexto tem que produzir pelo sexto e pelo sétimo. Se no sétimo eu não vou produzir, o que eu vou colher no oitavo? Ainda aquilo que vem do sexto. Então, o topo é o sexto ano. Porque no sétimo nós precisamos entrar em descanso, um ano sabático.
Aqui é tempo de descanso, até na dificuldade. Só cuidado para não descansar, não se perca e não viva uma vida de qualquer forma. Adão foi roubado no descanso. Então, no 6º ano eu vou ter uma colheita exponencial. O 7º ano eu vou comer dessa colheita do 6º. A gente consegue hoje no Brasil, com a cultura que nós temos, nós conseguimos tirar um ano sabático? Não, os judeus conseguem. Nós não conseguimos ainda, porque nós não sabemos nos organizar, nós não temos planejamento, educação financeira, e porque nós não conhecemos de princípios, não praticamos muitos princípios que eles praticam, princípios espirituais, de dízimo, oferta, primícias. Por isso que nós não conseguimos tirar esse 7º ano de descanso. E o 8º ano é um novo começo. Novo ciclo, tudo se repete. Se eu cheguei no 6º ano, no topo da minha empresa, eu com certeza tenho condições de fazer essa empresa expandir. Quando essa empresa expandir, seja aumentando o número de funcionários, aumentando uma linha de produção, seja abrindo uma filial, seja contratando mais funcionários, vai ser o primeiro ano da minha expansão. Então, é um primeiro ano onde eu estou em aprendizado, o ciclo vai se repetindo. E aí? Liguem dúvidas, perguntas. Eu tenho uma pergunta, Lara. Ah, Lara, por exemplo, para que tudo, vamos colocar, para que tudo corra bem, eu tenho que ter consciência desse ciclo. tem que ter Ou consciência. ele também acontece de forma aleatória? Não, Não. né? Se eu quiser viver esse tempo dessa colheita exponencial, desse ano de descanso, eu preciso ter consciência. Agora sim, eu preciso, para que eu colha, eu preciso ter consciência. Para que eu colha. Agora, por exemplo, eu com 2 anos eu desisti. No 3º ano, essas fases de aprendizado, de serviço, de perseverança, elas vão acontecer. O que eu preciso para ter a colheita é a consciência. Até porque você não vai ter a colheita se você não tiver a perseverança, se você não cumprir os princípios. E tudo Tá. isso. Pode falar. Conclui, pode concluir. Ah, vai falar. É porque, assim, eu mudei para o meu galpão em 2019. Então, o ciclo de 7 anos, o 7º ano é esse agora, 2026. Não é isso? Eu mudei para lá em fevereiro de 2019. Eu não tinha consciência desse ciclo, mas aconteceu. Esse ano eu posso dizer que eu estou no topo. Então, o ano que vem, quando se recomeçar, eu já posso começar com essa nova. E aí eu alcanço um patamar maior. Isso, exatamente. Aí eu posso ficar contando de 7 em 7 anos. E na minha vida pessoal, que eu não tinha consciência, como que eu começo essa contagem desse ciclo? Não, mas você vai contar do mesmo jeito. Por exemplo, qual idade que você tem? 40 dividido por 7 dá quanto? Para você saber em qual ciclo você está. Tá, é a minha idade. A sua Entendi, idade. entendi. Para mim, Entendeu? entendi. Olha, A casamento. cada 7, um novo ciclo. Cada Entendi. 7 novo ciclo. Casamento, a mesma coisa. A mesma coisa. Vocês viram lá que a tendência de divórcio é no primeiro ano, né? Mas por quê? Ele se cumpre, esse ciclo se cumpre. O primeiro ano é um ano de aprendizado, onde eu vou aprender a viver a dois, onde eu vou aprender os limites do outro, o que eu posso, o que eu não posso, o que agrada, o que não agrada, o que eu tenho que pisar no freio, o que eu tenho que acelerar aqui naquele relacionamento. E as pessoas, quando a gente não entende sobre isso, o que acontece? É o maior índice de divórcio, porque eu não estou entendendo, que ainda estou em aprendizado. Os contos de fadas que nos ensinaram na infância é que
acaba quando se casa. É, acabou um ciclo ali na hora que você se casou, né? Aí vai começar um outro ciclo. Aí eles falam em viver felizes para sempre. Eles não falam de toda dificuldade, né? Então a gente não tem noção. A gente não tem noção do que a gente vai vivenciar. Como que foi para você, Raquel, Dalit? Para mim é um começo de um aprendizado, né? Tudo muito novo. Na verdade, muita coisa que você falou lá, eu estou vendo aqui agora detalhadamente, né? Agora eu preciso de trazer, de fazer uma reflexão maior, uma analogia, porque eu também estou começando um novo empreendimento e não tinha consciência de tudo isso aqui que foi falado. Eu, assim, como eu estou madura, claro que eu sei que eu ia ter que esperar uns 2 anos para que a coisa começasse a tornar-se uma empresa mesmo, né? Mas tudo isso aqui para mim é novidade e parece que bem real, né? Bem real, né? E você, Dalit? Eu também. Eu escrevi algumas coisas aqui, né? A questão das mesas, eu acho que é muito persistente na minha vida, que hoje eu quero pessoas que me dão frutos, que vão agregar, já não participo de muitos ciclos que eu participava, né? A fé e o medo também achei muito interessante, que eu falo que é o que me sustenta, né? Eu tenho empresa, e assim, tem 18 anos que a gente está no mercado, né? E a gente acaba vendo que o que você falou faz muito sentido. Assim, mesmo que a gente não tenha consciência, a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente mesmo, quando eu e meu esposo a gente tomou prejuízo, eu acho que a gente meio que deslumbrou mesmo. A gente tem que colocar os pés no chão e reconhecer. Claro que a gente acreditou nos nossos clientes, a gente vendeu no cheque, como, né, lá no interior é normal. Mas assim, acho que a gente deslumbrou muito, era muito dinheiro, era muita. Então eu tinha uma caminhonete, comprei um carro, uma Estrada 2022, 23, carro do ano. Comprei uma Saveiro 2024 do ano também. Então assim, a gente vai vendo que é isso, que a gente tem que ter os pés no chão. Se a gente tivesse um dia de comprar um carro de 50, a gente teria que ter comprado um de 50. Mas eu penso que é tudo aprendizado, né? Então a gente vai estudando, vai aprendendo, vai tomando essa consciência e as coisas vão endireitando conforme a vontade de Deus e a gente fazendo a parte da gente também, trabalhando, correndo atrás e vai dando certo. Uma coisa importante, gente, que eu esqueci de falar, que é assim, uma ação muito assim, frutífera de se fazer no quarto ano, o quarto ano já está dando algumas florzinhas, né? Que significa alguns resultados, né? Era igual a figueira, já era para ter o paqui, apesar de no seu tempo dela dar o figo, era para dar o paqui. Algum resultado a gente tem, a gente paga boleto, a gente come, e aquilo que entrar mais, né? A florzinha ali da jabuticabeira, que entrar mais, reinvestir na empresa. Por quê? Porque não é tempo ainda. Até o quarto ano não é tempo de comer. É só o fruto ali de um pequeno resultado. Então, aquilo que entra, pagou os boletos, sobrou, reinvista no seu negócio. Porque no quinto ano vai vir o pé de jabuticaba pretinho. Nel, você tem quanto tempo de empresa? Registrada tem 18, Não, mas que você trabalha nessa mesma área tem mais tempo, né? desde 2005, aham. 2005 dá o quê? 21 anos? É mais ou menos, acho que é 21, né? Ela tá no 7, 14, 21, 3 ciclos. 3 ciclos. Aí depois você olha a data certa que você vai iniciar um novo ciclo agora. Agora, na idade, eu tô no sétimo ciclo. Sétimo ciclo de 7. É o sétimo? É o sétimo ano? Você está com Sim, 49? É? Dava, Tá não, 2000, não, eu tô com 51, com 51. 7, 14, isso mesmo, né? Eu tô eu estou no sétimo ciclo, né? Exatamente isso. Uhum. E Nossa, aí, muita coisa, hein? foi. Anos de vida. Muitos anos. Meninas, mais alguma dúvida?
Ah, a Dalit que entrou agora. As aulas são todas gravadas. Raquel também, as aulas são gravadas, ficam na KiwiFi. Se não puder assistir um dia ao vivo, vai estar disponível lá. O PDF que eu apresento aqui também fica na KiwiFi, coloco no grupo. Quero assistir de novo, a gravação também vai estar disponível. E os encontros acontecem uma vez por semana e vão acontecer sempre na segunda, certo? Lorena, Nelma e Deuseni, foi maravilhoso passar esses quase 3 meses, né? Com vocês. Verdade, Aprendemos muito juntas, eu acredito. Estarei com certeza. disponível aqui para vocês, caso vocês queiram agora dar continuidade a algum acompanhamento individual ou algum outro tema em grupo que eu vier a ter, eu também aviso vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso, que seja só o começo de uma nova jornada, de um novo ciclo, Amém. com muita consciência e transformação. Amém. Uma outra coisa, Lara, aí a gente vai sair desse grupo para você continuar ou você vai montar outro? Não, pode Com- sair desse grupo. Pode sair, eu vou continuar Uhum. com esse grupo mesmo, vamos ter que E ficar. aí, quando a Fran disponibilizar lá, você me avisa da planilha? Aviso, eu mandei mensagem para ela para que ela envie no privado de vocês Ah, não, então quando, tá bom, então. quando conseguir terminar lá com o técnico da TI. Oi, Deuseni! Oi, meninas. Agora que eu consegui. Oi, Deuseni. Eu estou aqui já Oi, mesmo. despedindo das meninas. Quero agradecer também a você, Deuseni, que ficou aqui firme e forte toda semana. Quando não estava, tá, eu sei que você assistiu a gravação. Eu quero desejar um novo ciclo aí maravilhoso para você. Depois que você assiste a aula, vai ficar gravada. E muita colheita, Obrigada, muita viu? consciência. Foi muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Maravilhoso. Agradeço por você também, viu, Lara? De nada, gente. Foi um prazer Obrigada, ter Lara, vocês. Deuseni, Lorena. Prazer conhecer vocês. E Raquel Igualmente. também agora. E a outra que eu não sei o nome. É a Dalit. A Dalit. Nome diferente. Gente, então é isso. Dalit e Raquel, vou chamar vocês no privado, tá? E Tá bom. Lorena, Deuseni e Nelma, ó, um beijo, estou disponível para vocês no que precisarem. A gente vai falando. Beijo, beijo, gente. Tchau, um beijo.